Oi, pessoal da Atitude, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas que vocês estão tendo. E eu sou a Fiona, professora de Geografia da Frente 3, e eu vou me apresentar um pouquinho e aí depois passar alguns recadinhos sobre essa disciplina, beleza? Bom, eu sou de Americana, do interior de São Paulo, mas eu me mudei 2 anos atrás para Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, para estudar... Quê? Um ano atrás. Não faz. Não faz, não. 2019. Mas, quase 2 anos para Pelotas e para estudar cinema e audiovisual. Então, eu sou da área do cinema, mas eu gosto muito de geografia e eu sempre tive uma amizade muito boa com os meus professores de geografia. Tive professores ótimos de geografia e acho que é uma matéria que tem toda a importância. E eu espero que vocês gostem do semestre que a gente vai ter juntos, certo? Qualquer problema que vocês tiverem com o meu método, com as coisas que eu tô falando, se vocês não estiverem entendendo nada, se vocês quiserem mais exercícios, se vocês qualquer coisa desse tipo, vocês podem entrar em contato comigo pelo próprio Classroom ou pelos outros meios de comunicação que a gente tem no cursinho, ou pelo meu Instagram, ou se vocês quiserem falar com a mediação primeiro, não tiverem muito afim, muito à vontade de falar comigo, não tem problema nenhum, podem falar com a galera da mediação. Falem com eles, falam, olha, Fiona, eu não entendo nada que a Fiona fala, e não tem problema, eles vão vir me avisar e a gente tenta descobrir juntos o que é melhor pra vocês, tá certo? A prioridade aqui é vocês conseguirem chegar onde vocês querem, então eu vou trabalhar o máximo pra isso, beleza? Outros recadinhos são sobre os materiais que eu vou disponibilizar. Além dessas aulas em vídeo aqui que eu vou colocar no Classroom, eu vou deixar uma lista de exercício para cada conteúdo, então vai ser uma lista por aula. Eu não vou corrigir essas listas de exercícios se vocês não quiserem. Se vocês quiserem me mandar, eu posso fazer algum tipo de correção nas questões dissertativas, não tem problema nenhum também. Mas eu não vou exigir que vocês me entreguem essas listas, porque eu entendo que tem gente que não tem tempo, eu entendo que tem gente que não quer fazer, que decora a matéria de outro jeito. Eu, por exemplo, pra mim, quando eu tava estudando pro vestibular, assim, não fazia muita diferença se eu fazia os exercícios, era mais eu ficar na decoreba e isso me ajudava. Então, se você tem um método que não tem muito a ver com os exercícios em específico, não tem problema, não se sinta cobrado de fazer os exercícios. Se você não tem tempo, também não se sinta cobrado de fazer os exercícios, que eu vou entender. E os exercícios estão lá para quem quiser treinar, tentar entender melhor o conteúdo. É uma boa forma de entender como que esse conteúdo cai na prática nas provas, certo? Além da lista de exercícios, eu vou colocar também um arquivo de material extra para toda a aula. Então, toda aula tem um arquivinho com coisas que eu achei interessante, mas não consegui encaixar aqui. Então, algumas outras videoaulas de outros professores que falam coisas interessantes que podem ajudar vocês. Alguns mapas, quando a gente for falar de geofísica, eu vou colocar bastante mapas extras com explicação, com legendas bem legais lá no material extra. Links de podcasts que falem sobre coisas legais sobre geografia, que se encaixe com o tema, links de várias outras coisas. Então, assim, é legal se vocês puderem dar uma olhada, se vocês quiserem, tiverem interesse, vai estar lá para vocês. Se não der, também não tem problema. Eu vou falar o essencial aqui, certo? Além disso, eu vou colocar todas as aulas, além do formato... Eu já falei do formato podcast? Acho que não, né? Não, acho que Agora. Eu vou colocar, além das aulas em vídeo, deixar disponibilizado as aulas em áudio, como se fosse um podcastzinho. Eu sei que tem gente que gosta de ouvir conteúdo antes de dormir. Eu, por exemplo, fazia isso. Eu ficava ouvindo, gravava eu falando conteúdo e colocava para dormir, porque aí inconscientemente eu ia digerindo aquelas informações. Então, se vocês quiserem testar essa tática, ou se tem alguém que já usa isso bastante para estudar, eu vou deixar todos os áudios das aulas disponíveis também. Não sei aonde essas coisas vão estar ainda, mas acho que na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já vão saber mais ou menos. E além do material extra, além do podcast e além da lista de exercícios, eu vou deixar um mapa mental que eu vou fazer, um mapa mental para cada conteúdo. Dentro do material extra vão ter alguns outros mapas mentais que não fui eu que fiz, que eu achei legal e coloquei lá, mas eu vou fazer um mapa mental de cada conteúdo, com todos os conceitos que eu passar, tudo desenhadinho, coisinhas separadinhas com cores bonitinho, para quem gosta.
No período de revisão pode ser que seja útil para vocês, eu sei que vocês vão ter 1 bilhão de fórmula de matemática para revisar e provavelmente vão estar revisando mais isso do que a parte de geografia, dependendo da área que vocês são. Então, se vocês quiserem só dar uma folheada rápida lá no mapa para lembrar do que a gente falou nas aulas, pode ser legal. Então, vamos começar por falar sobre a frente 3. A gente não dividiu, eu e os outros professores de geografia, especificamente por geofísica, geomundo, geobrasil, geopolítica. A gente dividiu para cada um falar um pouquinho sobre uma coisa. Então eu vou falar com vocês, começar pela parte física, pela parte bem geofísica, de cartografia, de relevo, falar sobre fuso horário, falar sobre domínios morfoclimáticos. Depois que a gente passar toda essa parte geofísica, a gente vai entrar numa parte que tem mais a ver com economia e agricultura brasileira, exportação e importação. E aí depois a gente vai entrar numa parte que é bem geopolítica do mundo e a gente vai falar sobre atualidades. Então, isso vai ficar mais pro final do cronograma, mas vai ser legal também. Continuem acompanhando a parte de geopolítica, que é importantíssima também. E no finalzão, lá na penúltima aula, eu vou reservar uma aula para falar só sobre tópicos que estão acontecendo no momento. Então, assim, dezembrão, o que aconteceu em dezembro? Vamos falar sobre isso, aconteceu essa coisa no Oriente Médio, aconteceu aquela coisa nos Estados Unidos, tá rolando essa eleição aqui, então a gente vai falar sobre isso numa aula específica, porque é sempre bom, sempre rola nas redações da vida, sempre rola uma questãozinha lá na FUVEST, que é de um negócio muito atual que tá acontecendo, ou sempre rola também na redação do Enem, do nada, um tema que a gente esqueceu. Então é sempre bom a gente falar desses temas atuais e repensar os que a gente já sabe nessa última aulinha aí de atualidades. E a última aula mesmo do cronograma, a última de todas, vai ser reservada só para fazer exercício de gel. Então vocês podem, durante o semestre de aulas, se vocês quiserem me mandar exercícios, eu vou separar, claro, alguns exercícios, mas se vocês quiserem me mandar exercícios pra gente fazer, tipo, exercícios que vocês tenham dúvidas, coisas que vocês não entenderam, a gente pode resolver tudo isso na última aula de GEL, que vai ser uma aula só de exercício. Vai ter exercício de Enem, vai ter exercício de Unesp, vai ter exercício de FUVEST, vai ter exercício de Unicamp, vai ter exercício do ITA, se vocês quiserem, e a gente vai fazendo os exercícios por aí. Um dedo na câmera, faz parte. E o que mais? Deixa eu ver. E é claro que a gente não vai resolver exercício só nesse momento. Eu vou trazer por aula, a gente vai resolver algum exercício que tem a ver com o conteúdo. Mas nesse último dia a gente vai falar bem no geral, assim. Eu vou falar o que provavelmente vai cair em geografia, a gente vai revisar exercícios que tem a ver com essa matéria em específico e por aí vai. Mas aqui a gente vai falar sobre terra, a gente vai falar sobre espaço, sobre o que a geografia estuda. Então, o tema da aula de hoje é o espaço geográfico e a formação do espaço geográfico, tá? Antes da gente entender o que é o espaço geográfico, é importante a gente entender mesmo, assim, o que a geografia faz, certo? Que isso vai levar a gente até o espaço geográfico. A geografia é a ciência, bem resumidamente, lógico, é a ciência que estuda como que o ser humano se relaciona com o espaço que ele está inserido. Então, como que o espaço vai sofrer alterações por causa do ser humano, como que o ser humano vai ser alterado por causa do espaço... bati no microfone. Como que o ser humano vai ser alterado pelo espaço que ele vive e os conflitos dessa relação, as coisas que dão certo, as coisas que dão errado, as coisas que a gente não sabe ainda se está dando certo ou se estão errados, simplesmente estão acontecendo. Tudo isso a geografia vai estudar. E o espaço geográfico é o principal foco do estudo da geografia, porque ele é exatamente a definição de um lugar, um espaço natural, um espaço da natureza, que está sendo colocado sob uma influência de uma comunidade social. Então, é um espaço natural que estava ali, e aí o ser humano chegou e entrou ali, e aí isso virou um relacionamento. Então, o espaço geográfico é basicamente todo o espaço natural que está sofrendo com a vivência de uma comunidade social. Quando eu digo sofrendo, não é porque ele está sofrendo de uma forma triste ou nem nada disso, é só um termo mais científico, assim, é um espaço, se vocês quiserem a definição bem científica mesmo, assim, para anotar, para usar na redação do Enem, se cair, o espaço geográfico é um substrato natural
relacionado a uma camada social. Então é basicamente isso, é um lugar da natureza e a relação desse lugar da natureza com a sociedade humana. Então, onde tiver essas duas coisas, é onde a geografia vai estudar, certo? A geografia vai estudar como essas duas coisas funcionam juntas. E o espaço geográfico é essa coisa que a geografia vai estudar, basicamente, certo? Bom, depois a gente volta nisso com mais calma, tá? Agora, a gente precisa entender, pra gente entender um pouquinho melhor como que o espaço geográfico acontece, o que é, onde que ele tá, a gente precisa entender algo que a gente conhece nos vestibulares, assim como os conceitos básicos da geografia, os principais conceitos da geografia, que são 4, e todos eles têm a ver com espaço. Então, dentro do espaço geográfico, a gente tem 4 conceitos principais. O primeiro desses conceitos é o conceito de paisagem. E esses conceitos todos a gente usa muito essas palavras, que são as definições desses conceitos, mas a gente nunca realmente usa com o objetivo que esse conceito tem dentro da geografia. Por exemplo, a gente fala muito sobre paisagem, né? Ai, que paisagem bonita. Ai, vou tirar uma foto de paisagem. Mas, normalmente, assim, a gente não quer dizer realmente o todo que a paisagem significa dentro da geografia, certo? E a paisagem dentro da geografia é um lugar, um espaço. Não vou usar lugar muito, vocês já vão entender por quê. A paisagem é um espaço, só que não só esse espaço. A paisagem é esse espaço a partir dos sentidos humanos. Então, a partir do que a gente percebe com nossos sentidos desse espaço. Como assim, Fiona? Então, vamos supor que tem um espaço, tá? E aqui eu vou usar o espaço que eu estou vendo. Aqui onde eu estou vendo, basicamente o espaço que eu consigo enxergar com a minha visão, é a janela do meu vizinho. Aqui. Dentro desse espaço, ele é basicamente a janela do meu vizinho. Mas uma paisagem não é somente isso. Uma paisagem tem a ver com o que eu sinto desse espaço. Então, por exemplo, eu consigo visualizar a janela da casa do meu vizinho, eu consigo algumas vezes sentir com o meu sentido auditivo o barulho que acontece na janela do meu vizinho. Deu pra entender? Eu consigo sentir o cheiro do bife que o meu vizinho tá fritando, muitas das vezes também. Então, essa é a relação de paisagem, é o espaço que a gente consegue ver, o espaço que tá ali, só que como a gente sente esse espaço. Essa é a paisagem, é uma paisagem que os sentidos humanos conseguem perceber. E a gente define ela a partir do que os nossos sentidos percebem. Vamos supor que você vai para uma excursão com a sua escola para dar um rolê no mangue, que é um bioma brasileiro. Foto do mangue aqui, põe. Foi. Então, vamos supor que você vai para o mangue e o mangue é um espaço. E dentro desse espaço você consegue ver, então você consegue perceber esse espaço com o seu sentido da visão. Você consegue ver que é um lugar bem alagado, que ele tem aquelas vegetações mais densas. Você consegue perceber o mangue também com o seu olfato, porque o mangue tem um cheiro bem característico de como, porque ele é todo salino, então tem muito sal no bioma do mangue. Então ele tem um cheiro bem específico de como o sal reage com o solo daquele lugar, daquele espaço. Você também consegue perceber pelo gosto, por exemplo, se você for lá comer um pedaço da terra do mangue, por exemplo, você vai perceber que é uma terra muito salinizada, entendeu? Então, qualquer espaço que você consegue perceber com os seus sentidos é uma paisagem, beleza? Sobre paisagem, antes da gente seguir para o próximo tópico dos conceitos geográficos, é importante lembrar que existem 2 tipos de paisagem, a paisagem rural e a paisagem urbana. E eu sei que isso parece bem simples quando você pensa nisso, mas é importante saber por que o vestibular vai colocar isso na sua prova. Então, claro que se você pensar em paisagem rural, você vai lembrar da imagem de uma fazenda, de um lugar mais silencioso, mas não é só isso. O importante sobre a paisagem rural é você lembrar que, é claro, além dela ter uma fauna mais visível, assim, normalmente maior, é importante você pensar que a paisagem rural ela não foi tão alterada pela ação humana. Então, isso que é importante colocar entre rural e urbana no seu vestibular. A
A paisagem rural, ela não tem tanta alteração urbana assim. Não tem tanta alteração urbana assim. Normalmente, porque claro que se a gente for pensar em locais de plantação de latifúndio, por exemplo, lugar de plantação de soja, ou lugar de exploração de minério, é claro que as paisagens rurais podem ser um pouco mais afetadas, mas no geral, a paisagem rural é menos afetada pela ação Nossa! Ela é menos afetada pela ação humana do que a paisagem urbana. E a paisagem urbana, por outro lado, é claro que ela é muito mais afetada pela ação humana, ela é completamente concentrada de pessoas, então a maior aglomeração populacional vai estar dentro da paisagem urbana, a maior poluição também vai estar dentro da paisagem urbana. E isso é importante, porque não é só uma poluição do ar, não é só uma poluição atmosférica, é uma poluição visual também, então há uma poluição visual enorme, inclusive o fechamento dos nossos horizontes naturais por causa dos prédios e etc. E também uma poluição sonora, porque o tanto de carro que tem, o tanto de buzina, a maior quantidade de gente, maior quantidade de sons. Então tudo isso é importante lembrar. Paisagem rural e urbana parece fácil? Pode parecer, mas é importante lembrar que a relação da alteração humana entre elas é muito importante para o seu vestibular. Beleza? Seguindo, próximo tópico dos conceitos geográficos é o conceito de território. Então, o conceito 2 é o conceito de território. E diferente da paisagem, tinha muito a ver com os nossos sentidos em relação ao espaço, o território tem a ver com a relação de poder em cima daquele espaço. Ou seja, um território é um lugar que foi dividido a partir de fronteiras. Então foram colocadas fronteiras em cima desse lugar e, através de uma relação de poder, decidiram que esse espaço era o espaço de alguém. Basicamente é isso que é o território. Então, aqui o território brasileiro, vamos pensar nisso. O território, o espaço já estava aqui, existia um espaço já, chegou uma galera achando que tinha descoberto esse espaço, colocou fronteiras, falou, olha, o Brasil vai chamar Brasil, claro que não foi assim historicamente, mas só um exemplo, né? O Brasil vai chamar Brasil, ele vai daqui até ali, ele é de minha propriedade, eu posso fazer isso e acabou. E aí nisso fica decidido que o território brasileiro é o território brasileiro. Deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer? Então o território é um espaço que a partir de fronteiras políticas, fronteiras de poder, ele se torna de alguém. Então ele se torna de algum lugar, certo? Que o território é basicamente o que a gente mais ouve sobre o espaço, porque as nossas relações são muito baseadas pelas divisões políticas de território. Então a gente conhece já meio que esse conceito inconscientemente. Beleza? Terceiro tópico dos conceitos geográficos é o conceito de região. Então a gente viu paisagem, que tem a ver com sentidos físicos da percepção humana, a gente viu região, a gente viu território, começou uma barulheira que fiquei até perdida. A gente viu território, que tem a ver com relação de poder e fronteiras políticas, e agora região tem a ver com divisões que o ser humano faz para entender melhor os espaços. Como assim? Assim, ó. A gente tem um espaço, vamos supor, eu chego aqui no espaço do meu prédio, no espaço do meu condomínio. Beleza. Eu não conheço esse espaço até então. Mas eu cheguei aqui no espaço do condomínio e eu entendi que ele é diferente em alguns locais. Então, eu começo a separar para eu entender melhor o funcionamento desse espaço que eu estou inserida agora. Então, eu vou separar, por exemplo, o bloco A. O bloco A é um bloco que ele é mais cheio de universitários, é uma galera que se mudou pra cá pra estudar, é um bloco que tem um pouco mais de barulho, é um bloco que a galera chega mais tarde em casa. E essas são as características do bloco A. O bloco B é o bloco que tem um pessoal que já mora aqui faz mais tempo, é um pessoal que já é da região. O bloco B é um bloco que normalmente é mais quieto, e é um bloco com moradores que são mais da região do Rio Grande do Sul. Já no bloco A, o pessoal normalmente é mais de São Paulo.
Então eu vou fazendo divisões para eu conseguir entender melhor como é que esse espaço funciona e me adequar às características desse espaço. Esse é o conceito de região. Ele tem a ver com divisões que o ser humano faz para conseguir racionalizar um espaço. Então, divisões que a gente faz para a gente conseguir entender melhor e estudar melhor os espaços geográficos que a gente encontra. Beleza? Top! Então, beleza, região foi isso. Agora, o último dos nossos 4 conceitos geográficos importantíssimos é o conceito que talvez seja o mais complicadinho, porque a gente tem muito costume de usar essa palavra meio em vão, assim, para outras coisas que não são exatamente o que ela quer dizer na geografia. Eu, inclusive, faço muito isso. Eu vou falar sobre lugar, que é o conceito que a gente vai estudar agora, quando eu não tô querendo dizer exatamente isso que é o conceito. Então, vamos tentar separar, porque pode ser difícil de lembrar disso, já que a gente está tão acostumado a falar lugar. Vamos tentar separar o lugar geográfico do lugar que a gente fala normalmente, pode ser? Beleza. Separamos. Então, o lugar geográfico é um espaço, só que não é simplesmente esse espaço, é um espaço e a relação que nós temos emocionalmente com esse espaço. Então, é um espaço pela percepção afetiva do ser humano. Como assim, Fiona? Um exemplo bem simples para você entender o lugar geográfico é você pensar num espaço, olha, eu já ia falar lugar, num espaço que seja importante para você. Vamos supor, eu gosto de pensar na casa da minha avó. A casa da minha avó é um lugar importantíssimo para mim. Agora eu falei de propósito. É um lugar importantíssimo para mim. E lá eu tenho muitas memórias afetivas. Então, quando eu penso na casa da minha avó, por exemplo, eu penso na lasanha que a minha avó faz, que é uma delícia. Eu penso no Natal, porque a gente sempre tá no Natal na casa da minha avó. Eu penso no cachorro da minha avó, que faz uma bagunça eterna. Eu penso nos meus tios, que eu brincava muito com os meus tios. Então, eu tenho memórias que fazem o espaço da casa da minha avó ser diferente pra mim do que ele pode ser, por exemplo, pra uma pessoa que simplesmente passou na rua ali de bicicleta e viu a casa da minha avó por fora e só falou, tá bom, é uma casa. Então, o lugar geográfico tem a ver com isso, é um espaço em relação com a afetividade do ser humano com ele. Então, você pode pensar aí na sua casa, pra tentar entender melhor, um espaço que seja super importante pra você, de alguém que você gosta muito, de um restaurante que você gosta de ir, de uma pessoa da sua família, da sua escola, não sei, um lugar que seja muito importante para você e que você tenha memória sobre esse lugar. Então esse lugar vai poder ser chamado de um lugar geográfico. Deu para entender? Acho que ficou mais simples agora, certo? Então vamos retomar o que a gente viu até agora, só para a gente poder seguir adiante. A gente viu que espaço geográfico é qualquer espaço natural que tem uma intervenção humana ali dentro, que tem uma camada de sociedade convivendo juntamente com a natureza, certo? Dentro desse espaço geográfico, a gente tem 4 conceitos muito importantes que dividem ele. O conceito de paisagem, que pode ser rural ou urbana, e que tem a ver com os sentidos físicos das pessoas, então com olfato, visão, paladar e etc. O conceito de região, falei na ordem errada, né? O conceito de território a gente viu primeiro, que é o conceito de espaço que tem a ver com relações de poder e com fronteiras políticas. Depois a gente viu região, que é o espaço que tem a ver com as divisões que o ser humano faz para entender um espaço melhor. E depois, por último, a gente viu lugar, que tem a ver com um espaço da forma afetiva que o ser humano vê, da forma que o ser humano se lembra desse lugar, de como que ele se sente emocionalmente sobre esse local. Beleza? E dentro da geografia, uma coisa que rola muito nos vestibulares é uma provocaçãozinha que tem da relação desse espaço geográfico com os avanços tecnológicos e como o ser humano normalmente não pensa muito no meio ambiente, que é, será que é possível? E isso é importante. E você pode tentar responder essa questão aí na sua casa, você pode me enviar se você quiser, se você não quiser, não precisa. Mas será que é possível estabelecer um lugar que seja um espaço geográfico que realmente a parte natural da natureza desse lugar consiga conviver em harmonia com a parte humana desse espaço? Será que é possível criar um espaço geográfico em que o ser humano não esteja
usufruindo de mais dos recursos naturais daquele espaço geográfico? Então, fica aí para você pensar na sua casa. Será que é possível um espaço geográfico que exista realmente harmonia entre parte natural e parte social? Pensa aí. Beleza, vamos seguir para a próxima parte. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o espaço geográfico do mundo. Uma coisa que é importante saber sobre o espaço geográfico do mundo é a forma como ele é dividido e por que ele é dividido da forma que ele é dividido, certo? Então, antigamente, na época da Guerra Fria, as pessoas costumavam dividir o espaço geográfico mundial entre Ocidente e Oriente, certo? Isso na época da Guerra Fria porque o mundo estava dividido entre a galera que compactuava com os Estados Unidos e a galera que compactuava com a União Soviética. Então, a galera que compactuava com os Estados Unidos e era capitalista era o Ocidente. A galera que compactuava com a União Soviética e com o socialismo da União Soviética era o Oriente. Então, o mundo estava dividido em duas partes. Tinha essa galera aqui e essa galera aqui, e essa era a divisão do espaço geográfico da Terra nessa época, beleza? E essa divisão não tinha nada a ver com a divisão de onde os continentes estão, tá? É sempre bom lembrar que isso não é exatamente espaço geográfico, porque é só a parte física, beleza? Então, nessa época, o mundo estava dividido assim, nas duas partes, certo? Aí, depois que acabou a União Soviética, que a Guerra Fria se dissolveu, a gente começou a dividir o mundo em 3 mundos diferentes, certo? Que era, basicamente, o primeiro mundo continuava sendo a galera que estava com os Estados Unidos e era capitalista, ou seja, era uma galera que tinha um desenvolvimento econômico mais top e estava com os Estados Unidos na ideia de que o capitalismo era um negócio que ia funcionar. Depois tinha uma galera que era o segundo mundo, que era o pessoal que tinha meio que os restantes da União Soviética, assim, do socialismo da União Soviética. Era uma galera que ainda era socialista, que ainda estava tentando seguir com o socialismo, mas não era uma galera que tinha um desenvolvimento econômico tão top assim quanto os Estados Unidos, justamente por causa do modelo econômico deles. Então esse era o segundo mundo. E aí o terceiro mundo era o mundo que o Brasil se encaixava, que era o mundo dos países que concordavam com a ideia de manter o capitalismo, mas não tinham um desenvolvimento econômico top, inclusive não eram desenvolvidos economicamente de forma alguma, assim, eram países com bastante dificuldade, com níveis altos de pobreza e etc. Então a gente continuou dividindo pelo desenvolvimento econômico. É importante pensar que o espaço geográfico vem sendo dividido faz muito tempo pela forma como as economias dos países se desenvolvem, certo? Então o espaço geográfico mundialmente ele é dividido pelo desenvolvimento econômico. Beleza? Começou sendo bipolar entre Oriente e Ocidente, depois passou a ser primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, e hoje em dia rola a divisão que é o que a galera chama de Norte e Sul. Como assim? A divisão Norte-Sul é uma divisão que pega uma linha e passa zás. Gostou desse som? É uma linha que passa assim, zás, no meio do país não, do mundo. É uma linha que passa no meio do mundo, não é uma linha exatamente igual, ela dá umas curvadas para englobar alguns países que são desenvolvidos, mas essa divisão fala o quê? Que os países que estão no norte, na parte de cima, assim, né, vamos dizer, do globo, são os países desenvolvidos, e os países que estão no sul são os países subdesenvolvidos. Deu pra entender? Não é uma divisão a partir da linha do Equador, essa é uma linha diferente, então não é uma divisão exatamente retinha e perfeitinha que nem a linha do Equador. É uma divisão que dá uma curvada para englobar uma galera que é mais amiga dos países desenvolvidos, que está com desenvolvimento bom e tal. Mas a divisão é basicamente essa, tá? É bom sempre lembrar que quando a gente estiver falando de divisão do espaço geográfico no mundo, principalmente hoje em dia, essa divisão vai ser regida pelo desenvolvimento econômico dos países. Então, o espaço geográfico mundial, ele se divide a partir de quem tem mais dinheiro ou não, tá? E hoje em dia a divisão que existe é a divisão Norte-Sul, que é uma divisão que ela prioriza o capitalismo como um sistema econômico mais importante ali dentro e que mais dá frutos, e ela também é regida pela nova ordem mundial. Então, é claro, o capitalismo. Eu não vou falar muito sobre nova ordem mundial aqui,
porque isso vai ser um tema que vocês vão ver com algum dos outros professores das outras duas frentes. Não tenho certeza qual dos meus colegas vai falar sobre isso, mas vai ser falado em alguma outra aula. Top? Vamos para a próxima parte. E agora eu queria passar um exercício, aproveitar que a gente está aqui quase terminando a aula, para você fazer aí na sua casa, caso você queira. Se quiser pode fazer, se não quiser não precisa fazer, pode me entregar se quiser, mas não precisa me entregar. Sempre aquele esquema. E eu queria que você fosse aí na sua casa ou aí no portão da sua casa, não fica saindo de casa durante a pandemia se não precisar, tá? Mas aí dentro desse lugar que você está. E eu queria que você descrevesse o espaço geográfico que você tá vendo por aí, certo? Qual que é o espaço, o que tem nesse espaço que você ao seu redor? Você pode descrever do jeito que você quiser, se você quiser desenhar, se você quiser escrever. Lembre-se que para descrever o seu espaço aí geográfico, você tem que colocar tudo que for característica física desse espaço e tudo que for característica humana, social também, beleza? Outro exercício legal que você pode fazer, se você quiser ligar os conceitos dessa aula agora de espaço geográfico mundial com nova ordem mundial, a aula do outro professor, pode fazer um mapa mentalzinho sobre o que é a nova ordem mundial, o que é esse negócio, como que funciona, quando que surgiu, quando que começou, beleza? Top! E para finalizar a aula de espaço geográfico de hoje, antes de eu colocar o exercíciozinho pra gente fazer aqui em algum lugar da tela, o exercício, eu queria falar sobre o espaço geográfico brasileiro. O que tem o espaço geográfico brasileiro? Primeiramente, é bom a gente pensar que o espaço geográfico do Brasil é um espaço extremamente privilegiado para desenvolvimento econômico. Então, já que o nosso espaço mundial ele é regido pelo desenvolvimento econômico, vamos pensar no desenvolvimento econômico aqui no Brasil. Não é o melhor que a gente poderia fazer, porque a gente tem um país que tem uma fauna incrível, é um país cheio de minérios para explorar, é um país de uma dimensão territorial enorme. É um país, então, devido a todos esses quesitos que eu falei, além, é claro, do clima, que é extremamente tropical, então é extremamente agriculturável, é extremamente propício para a agricultura. Todos esses atributos fazem com que o Brasil seja um país que é extremamente próspero, que pode ser muito próspero para o desenvolvimento econômico. Então isso é um ponto importante para você lembrar, tá? Outra coisa que é muito importante é que a formação, vamos dizer assim, é claro que o Brasil já estava aqui, que os índios já estavam aqui, mas a partir daquela questão da definição de território, assim, a gente sempre tem que pensar que a formação do espaço territorial geográfico do Brasil começa com as grandes navegações, no período histórico das grandes navegações, quando a galera vem pra cá e meio que descobre o Brasil, tá? E também é importante colocar um leve histórico, assim, de como que foi esse desenvolvimento, tá? Então, primeiro, nossa, falei vários tais, mas vamos seguir. Primeiro, o desenvolvimento começou ali pelo litoral, que foi onde a galera chegou, a galera das grandes navegações. Então, a gente começa a se desenvolver economicamente por ali, certo? Com a exploração daquele território litorâneo. Depois que a gente passa dessa fase litorânea, lá pelo século XVII, um cachorro ao fundo, talvez vocês estejam ouvindo. Depois, lá pelo século XVII, a gente vai começar a ter a expansão para o interior. Então, o espaço geográfico brasileiro começa a ser ali explorado pelo litoral, depois ele vai passar na época que forem começar a extrair minério, descobrir que tem minério nas terras do interior brasileiro. Essa exploração vai descer do litoral e vai vir vindo para o interior do Brasil, na busca de minério, corrida do ouro de Minas Gerais, todas essas corridas econômicas que vocês vão ver com mais detalhes nas aulas de história, beleza? Depois que a exploração vem para o interior, começam a existir alguns arquipélagos econômicos, esse termo é importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que começou a ter um monte de tipo de exploração em vários lugares. A galera começou a se espalhar. Então, aqui eu produzo cana-de-açúcar. Descobri que aqui rola produzir cana-de-açúcar. Então, a gente vai ter o arquipélago da cana-de-açúcar. Aí, aqui, a gente ainda está explorando minério, porque tem bastante. Então, aqui vai ter o arquipélago do minério. Aqui em tal outro lugar, já estamos começando a produzir café. Então, beleza. Aqui é o arquipélago do café. E todos esses arquipélagos começam a voltar as suas produções, tudo que estava sendo produzido começou a ser voltado para exportar.
Então o Brasil, nesse momento, se torna, para o espaço geográfico que a comunidade percebe o Brasil, como um agroexportador. Então o Brasil começa a produzir um monte de produto e exportar tudo, vender tudo. Esse é um momento importante do desenvolvimento do espaço geográfico brasileiro. E ele só vai se estabilizar, vamos dizer assim, num produto só, quando começar lá pelo século XIX, o período do café, o grande momento do cultivo do café brasileiro. Então esse é um bom histórico para você manter na sua cabeça de como que foi explorado o espaço geográfico brasileiro. Então a gente começa ali pelo período das grandes navegações, com a exploração do litoral, principalmente ali no litoral nordeste. Aí o pessoal vai descobrir que tem ouro, que tem minério nos interiores do Brasil, e aí vai começar a descer para o interior, que aí tem o período dos bandeirantes, tem o período da corrida do ouro de Minas Gerais, tem todo esse período. Aí depois o pessoal vai começar a se espalhar, produzir alguma coisinha em cada canto e exportar tudo isso. O único lugar que não estava exportando era o Rio Grande do Sul e alguns outros lugares da região sul que estavam produzindo charque, mas eles estavam produzindo aqui para dentro mesmo. Então era o único lugar do Brasil que estava produzindo alguma coisa para demanda do próprio país. Beleza? E aí depois dos arquipélagos econômicos começa a ter esse grande momento do café, do início da indústria cafeeira, que vai trazer tecnologias para o Brasil, que vai trazer industrialização em vários lugares, que vai trazer migração de mão de obra, que vai trazer um monte de outras coisas. Top? Então vamos só lembrar sobre o espaço geográfico mundial. Então a gente tem a divisão normalmente sendo feita pelo desenvolvimento econômico dos lugares. Essa divisão começa com bipolar entre Oriente e Ocidente, União Soviética e Estados Unidos. Depois, essa divisão passa a ser trimundial, ou seja, primeiro mundo, desenvolvido capitalista, segundo mundo, meio desenvolvido e socialista, terceiro mundo, subdesenvolvido capitalista, e depois, mais atualmente agora, a divisão norte-sul. Norte sendo mais desenvolvido, com mais poder, sul sendo menos desenvolvido, com mais dependência econômica dos países do norte, tá? No desenvolvimento do espaço geográfico brasileiro, é bom lembrar que a gente tem um potencial muito bom para se desenvolver. Não está acontecendo porque estamos tendo alguns empecilhos, né, aí no decorrer da história do Brasil, de ser explorado pelos países mais desenvolvidos, mas a gente tem um potencial de desenvolvimento muito forte. A gente começa a ser explorado pelo nosso litoral, e aí passam a explorar o espaço geográfico do interior brasileiro, depois se dividem na exploração dos arquipélagos e aí se unem assim na exploração do café. Legal? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Então, vamos para os exercícios. Oi, galera! Eu tô aqui agora para resolver um exercíciozinho de espaço geográfico com vocês. E depois a gente vai resolver mais exercícios, lembra, numa aula separada, mas vamos fazer só um para fixar um pouquinho o tema na cabeça de vocês. Bom, eu peguei aqui uma questão que ela vai estar na lista, mas eu vou fazer agora, mas depois se vocês quiserem fazer também não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico. A. Compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres. Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, o relevo e a vegetação. É resultado da interpretação mediada pelas técnicas entre a prática humana e suas sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. É tudo aquilo que pode ser completado pela visão em um ambiente imediatamente próximo, contemplado, pela visão, ou é o palco das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo das ações antrópicas. Vamos analisar essas alternativas, então. Alternativa A. Compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres. Gente, o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres, ele é o nosso solo, basicamente, né? O substrato superficial. Então, a gente não tá falando agora de solo, a gente não tá falando de geologia, de relevo, nem nada do tipo. Então, não. Essa alternativa tá errada. Não tá falando sobre espaço geográfico.
B. Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como clima, relevo e vegetação. Não é só isso, né? A gente conversou que o espaço geográfico tem a ver não só com a parte física e natural da Terra, mas também com toda a parte humana e social que estão em conjunto com essa parte natural. Então, não é a B também. C. É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. Acho que sim, né? Porque aqui a gente tem tudo que quer dizer espaço geográfico, a mediação entre as práticas humanas e a sociedade com a superfície terrestre e seus elementos. Então nós temos a junção da parte natural com a parte humana. Essa tá certa, beleza? E vamos ver por que as outras não estariam certas também. A D. É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente imediatamente próximo. Não, aqui a gente ia estar falando do conceito de paisagem, né? Um conceito bem amplo de paisagem, assim, mas a gente não tá falando de espaço geográfico, a gente tá falando de algo menor ali do que o espaço geográfico. E o espaço geográfico não tem nada a ver com visão, né? Então, sempre bom lembrar. E a E não estaria certa por quê? Vamos ver. É o palco das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo das ações antrópicas. Ações antrópicas, aquelas que têm a ver com o homem, né? Tudo que é antro tem a ver com o homem em primeiro lugar. Então não está falando de espaço geográfico também, né? Porque a gente precisaria ter a parte natural para a gente estar falando de espaço geográfico, não só o palco das ações da sociedade em si. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Qualquer dúvida, manda lá no Classroom. Bom, pessoal, esse foi o final da nossa aula, nossa primeira aula de Geo 3 sobre espaço geográfico. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, entrem em contato mesmo, tirem suas dúvidas. A gente vai ter plantões comigo de geografia, a gente vai achar um horarinho bonitinho que dê certo pra mim e pra vocês. Pra vocês tirarem dúvidas, vão aos plantões, que vai ser legal. Se vocês verem questões, estiverem fazendo provas, verem questões de geografia sobre esse tema ou sobre algum outro tema que vocês quiserem falar, tentar entender a questão, se vocês não tiverem entendido, pode levar para o plantão, a gente tenta fazer junto. E qualquer outro tipo de problema é só entrar em contato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da primeira aula, que não tenha sido muito pesado. E é isso. Até a próxima aula de Geo 3. Um beijo para todo mundo.